paz seja contigo, no capítulo 5 de Esther, fala que no terceiro dia do jejum que eles fizeram, ela se aprontou com os trajes reais e foi falar com o rei. Quando o rei viu a rainha, ela alcançou o favor dele e ele estendeu-lhe o cedro de ouro que tinha na mão. E ela se aproximou e tocou no cedro. E aí ele pergunta: o que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até a metade do meu reino lhe será dado. Esther respondeu: se for do seu agrado, venha hoje com Amã ao banquete que preparei ao rei. Então o rei disse: peça a Amã que venha depressa para que possamos atender o pedido de Esther. E eles foram lá para o banquete de Esther. Enquanto eles bebiam o vinho, o rei disse a Esther: qual é o seu pedido? Peça-lhe, será dado o que você quer. Será dado, mesmo que seja metade do meu reino. Ele falou novamente. Aí no 7, Esther falou: meu pedido e o meu desejo são o seguinte: se eu achei favor diante do rei, se for do agrado do rei, conceder o meu pedido e cumprir o meu desejo, então que o rei venha com Amã ao banquete que vou preparar para eles amanhã. Então farei o pedido que o rei me concede. E Amã ficou muito alegre, animado, né? Porque ele achava que estava sendo engrandecido, né? Chamado por Esther ali, que a Esther era rainha. Só que ele ficava sempre chateado quando ele encontrava Mordecai, porque Mordecai não se prostrava a ele. Amã foi para a casa dele e chamou alguns amigos, falou sobre a glória dele, a riqueza dele, tudo que o rei tinha engrandecido e exaltado ele. E aí ele contou para todos os amigos, né, que a própria rainha Esther tinha chamado ele lá para ir participar do banquete, tinha chamado no dia seguinte também, né? Junto com o rei, ele se engrandecendo por causa disso. Então ele fala: todas as vezes que eu vejo Mordecai sentado junto à porta do rei, eu não fico satisfeito. Aí ele fala para os amigos: mande fazer uma forca de 22 metros de altura. No versículo 14 ele fala isso. E pela manhã, diga ao rei que enforque nela Mordecai. Ele aceitou de prontidão. A forca que Amã fez foi para Mordecai. Mas ele não sabia o que ele estava fazendo. Porque no pensamento de Amã, era Mordecai que ia morrer nessa forca. Mas não foi isso que aconteceu. Que naquela noite, depois do banquete que Esther deu, ele não dormiu. E ele foi ver o livro que estava escrito sobre os feitos memoráveis diante dele. Achou escrito que Mordecai é quem havia denunciado aqueles dois eunucos que queria fazer coisas erradas contra o rei. Estava planejando matar o rei. Aí ele viu escrito no livro, que lá tinha um livro onde todos os feitos que acontecia ali era escrito naquele livro. E ele foi revisar esse livro. Na hora que ele revisou, ele viu que Mordecai tinha livrado ele da morte, contando que aqueles dois eunucos estavam tramando. E aí ele perguntou: que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isto, por ter feito esse benefício a mim? Aí os servos responderam: ele não recebeu nenhuma recompensa. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do Palácio Real naquele momento, para pedir a morte de Mordecai. Amã entrou para pedir a morte de Mordecai. Mas não foi isso que aconteceu. Amã lhe havia preparado uma forca. E os servos do rei chamou Amã. Amã entrou no palácio. E o rei perguntou para ele: o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Neste momento, Amã pensou que era ele que ia ser honrado, né? Aí ele falou tudo o que ele desejava para ele falou para o rei. E aí ele falou: quanto ao homem ao quem o rei gostaria de honrar, versículo 8, que sejam trazidos trajes reais que o rei costuma usar, cavalo que o rei costuma andar. Olha isso, a pretensão de Naamã. Sobre cuja cabeça foi colocada uma coroa real. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois que o Senhor vestir essa pessoa, que o leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã: vá depressa, pegue os trajes e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei e não omita coisa nenhuma de tudo o que você falou. Pareceu bem aos olhos do rei do que Ramã tinha falado. Pegou os trajes reais, vestiu Mordecai,
Levou ele a cavalo pela praça e proclamou em alta voz: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para o lugar que ele sempre estava, que era lá na porta do rei. Enquanto Ramã foi correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Por quê? Ramã estava chateado, envergonhado, porque ele queria matar Mordecai. Mas não. Em vez de acontecer o que Ramã tinha dito, Mordecai foi honrado diante do rei. Glória a Deus. No versículo 13 disse que Amã contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então seus amigos, que eram sábios, e Zeres, sua mulher, disseram: se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Enquanto eles ainda falavam com ele, os eunucos do rei chegaram e, sem demora, levaram Amã ao banquete que Ester havia preparado. Até aqui, vocês viram que nada que Amã planejou se cumpriu. Por quê? Amã era contra o povo judeu. Amã estava agindo contra o povo de Deus. E Deus tinha colocado Ester ali para salvar aquele povo. Ester já tinha começado a fazer isso aqui no capítulo 5, quando ela convidou Amã e o rei para participar do banquete. E agora, no capítulo 6, a gente viu a honraria que o rei fez a Mordecai. E Amã tinha preparado uma forca e foi no palácio para pedir que Mordecai fosse executado. Mas ali ele já se deparou com o rei querendo honrar alguém e ele achou que esse alguém era ele. Quando ele foi permitido falar e aconselhar o rei, ele aconselhou as melhores coisas, inclusive as vestes reais do rei e o cavalo do rei. Só que não era para Amã, era para Mordecai. Glória a Deus, aleluia. É assim que Deus faz com aqueles que são fiéis a ele. Ele honra, né? Ele glorifica o nome daquela pessoa na terra. Mordecai foi ali glorificado ali na terra. E ele não saía da porta do rei. Ali ele ficava. Só que ele não se dobrava a Amã. Que a gente não se dobre a mais ninguém a não ser o nosso Deus, né? Que assim seja em nome de Jesus. Já tem vídeos gravados sobre o livro de Ester. Dá uma olhada lá no perfil.